Bom dia, Edgar Fernandes. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite e por estar aqui hoje para falar connosco. O Edgar Fernandes é o treinador principal dos Júniors do Sporting Clube Lamego, do Sub-18, portanto. Edgar, como é que começou a carreira como treinador, até chegar a este papel de principal nas camadas de formação no Sporting Clube de Lamego? Olá Marta, antes de mais gostava de agradecer o convite feito pela tua pessoa e pela empresa que representas, pela Central Press, para dar esta entrevista. É para mim um gosto poder partilhar um bocadinho da minha história em termos do futebol e do Sporting Clube Lamego com vocês. A minha carreira futebolística começou no dia em que eu aceitei regressar a Lamego, ou seja, voltar à minha cidade natal. Desde que eu voltei da faculdade, ou seja, tirar o meu curso, eu sou formado em Ciências do Desporto, que fui convidado a abraçar o projeto do Sporting Clube Lamego. Nessa altura, ainda como treinador adjunto também dos Júniors, trabalhei com o Mister Luís Gomes, Mister esse que já foi campeão pelos Júniors, comigo a fazer parte da equipa técnica dele, e a partir daí estive sempre ligado aos Júniors como treinador adjunto. Até que este ano recebi o convite pelo presidente, ou pelo atual presidente do Sporting Clube Lamego, Miguel Gouveia, para ser eu a assumir a equipa Júnior e ser o adjunto da equipa sénior do clube. E com que olhos é que abraçou este novo desafio, desta forma como principal? Sim, com bons olhos, como é evidente, ou seja, foi um desafio super interessante. Eu ando nisto desde 2018, sempre estive ligado aos dois clubes da minha terra, ou seja, aos Craques Clube Lamego e ao Sporting Clube Lamego, a qual tenho um carinho enorme e uma paixão enorme por ambos. Ou seja, estive sempre ligado como adjunto do Sporting Clube Lamego, há alguns anos como principal dos Craques Clube Lamego e adjunto também com o treinador que já falei há pouco, que referi, o Mister Luís Gomes. Ou seja, fiz a minha cadeia ou a minha pirâmide em termos de formação até que agora aparece esta nova aventura de ser eu o treinador principal do escalão de elite da formação, que é o escalão de júnior, ou seja, o último patamar antes deles chegarem a séniores. Exatamente. E que rescaldo é que consegue fazer até agora, desta época? Qual é o balanço? O balanço é positivo, ou seja, o nosso primeiro objetivo está mais do que cumprido e alcançado. Nós esta semana começámos a fase final, felizmente entramos com o pé direito, já conquistamos os primeiros 3 pontos de 14 jornadas ou de 14 finais. Quem está no Sporting Clube Lamego tem que entrar para vencer. Eu costumo dizer muitas vezes, nós até chegarmos aos júniores temos que formar e preparar os atletas para aquilo que será o futuro e será a sua carreira desportiva. Cada vez mais os atletas entram com 5, 6 anos nos clubes de formação, ou seja, até chegarem a júnior já levam 10 anos daquilo que é a sua formação, que é o seu cotidiano futebolístico, e quando nós chegamos a um escalão de júniores, que é o último patamar para tu dares o clique para ser sénior, tens de estar mais do que preparado em valências técnicas, técnico-táticas, as dinâmicas da equipa, seja de que forma jogue, porque cada treinador tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E nós acreditamos que quando chegamos ao Sporting Clube Lamego, aos júniores do Sporting Clube Lamego, temos de estar mais preparados para vencer do que para formar. E é isso que tem acontecido, ou seja, o nosso primeiro objetivo foi cumprido, chegámos à fase final e é por aí que queremos continuar. Agora que abordámos aqui então a questão dos séniores, porque efetivamente é o último patamar para se entrar numa equipa sénior, de que forma é que estão a ser preparados os júniores do Lamego? De que forma é que os estão a preparar para poderem então encarar desafios noutro escalão? É assim, quem tem estado mais presente e assistido a esta nossa época está a ser uma época mais difícil em termos dos séniores. Ou seja, foi um ano difícil para o Sporting Clube Lamego. O Sporting Clube Lamego este ano faz os 90 anos de existência. Ainda a meio do verão ainda não havia comissão administrativa, ou seja, não havia uma direção. Foi um bocadinho tudo feito em cima do joelho. Então a equipa sénior tem-se revestido muito na questão dos júniores e da sua formação, ou seja, tem sido um ano mais fácil de implementação dos júniores na equipa sénior. E depois a questão da equipa técnica, ou seja, no meu caso, aí do treinador de guarda-redes, do Mister Marco Oliveira, que também é o treinador de guarda-redes dos júniores e o treinador de guarda-redes dos séniores, tem sido mais fácil esse trabalho e essa complexidade. Ou seja, conseguimos fazer uma interligação do que são os júniores, do que são os séniores e do que é os jogadores júniores que nós queremos implementar nos séniores. E em todas as convocatórias, em todos os jogos, e mesmo a nível titular, já muitos júniores jogaram ao sábado e jogaram ao domingo, e ainda hoje isso acontece.
Então tem sido feita essa pirâmide e esse equilíbrio muito bem feito este ano. Ou seja, é um ano diferente. Em condições normais, o Sporting Clube Lamego é sempre 3, 4 atletas dos júniores focados nos séniores, que acabam a formação nos júniores e vão pertencer ao plantel sénior. Este ano tem sido com mais valência, com mais dinâmicas, tem acontecido essa situação, mas é sinal que nós temos qualidade, que Lamego tem qualidade, os atletas de Lamego têm qualidade e que o futuro passa por eles e eles é que serão a imagem daquilo que é o clube nos próximos anos. E como é que o Edgar está a lidar com a pressão que também existe, não só da direção, porque o amigo, como disse ainda há pouco, já foi campeão, mas também dos próprios pais, porque estamos a falar ainda de jovens. Como é que se lida com esta pressão? Como é que se Não é fácil, é uma questão de estarmos habituados e preparados para aquilo que vamos e para aquilo que viemos. Os nossos objetivos foram bem claros desde o início da época. Já sendo a nossa cidade uma cidade mais pequena, ou seja, estamos a falar de uma cidade no distrito bastante conhecido, onde nós todos nos conhecemos, torna-se mais fácil, ou seja, a ligação mesmo com os pais é um bocadinho diferente, mas nós não podemos mostrar. Trabalho é uma coisa, pessoal é outra. Ou seja, nessa questão da pressão tem sido fácil, a Comissão Administrativa tem sido benevolente, tem-nos ajudado em tudo o que é necessário e o que é preciso, temos tentado dar o nosso melhor, trabalhamos semana após semana, no meu caso é de segunda a segunda, ou seja, eu não saio do Estádio dos Remédios, é o microciclo semanal dos júniores, é o microciclo semanal dos séniores, é jogo ao sábado, jogo ao domingo, é desligar a ficha de um lado, ligar a ficha para o outro, mas nessa questão da pressão, sem problemas nenhuns. Tenho um grupo de pais excepcional que acompanha os meninos para todo lado e isso também é muito importante, que é a estabilidade emocional deles que está em causa e nesse sentido não há qualquer razão de queixa. Não se mantém no nosso trabalho, porque o nosso trabalho é o nosso trabalho, as nossas decisões, sejam elas boas, sejam elas más, fazem parte, nunca vamos estar certos, mesmo os treinadores de elite, nós às vezes estamos a ver os jogos e nós fazíamos assim, aqueles faziam assado e isso vai acontecer, seja no amadorismo, seja no profissional. Agora é mesmo neste sentido, amadorismo e profissional. Nós tentamos ser profissionais no trabalho que nos compete. E já agora, como é que se comunica com os jovens desta idade? Estamos a falar de jovens de 17 anos, alguns 18 ou ainda 17, não? 18 anos, alguns já com 18 anos, porque os séniores de primeiro ano já podem também, a nossa distrital, a nossa AF de Viseu, autoriza que 3 séniores de primeiro ano possam também integrar o plantel. É fácil de comunicação, ou seja, estamos a falar de uma idade que é aquela idade, a chamada idade da estupidez, digamos assim, é muito terra a terra. Ainda por cima, a minha diferença de idades para os meus atletas não é muito. Eu sou um treinador com 26 anos, vou fazer 27 anos entretanto, ou seja, são 10, 11 anos de diferença. Ou seja, com um percurso muito perto ainda da idade deles, onde também tentamos demonstrar, ou seja, passar aquela emoção que é, nós já passamos por isso, nós sabemos como é que é essa situação, o que é que vai nas vossas cabeças. Ou seja, além do trabalho de treinadores, tentamos ser os psicólogos que eles não são, tentamos ser aqueles amigos que eles às vezes precisam para desabafar, seja de que situação for. Porquê? Porque o balneário é a nossa segunda casa, passa a ser a nossa segunda família e nós no Sporting Clube Lamego, e eu principalmente na minha pessoa e no meu cunho como treinador, tento equilibrar nesse sentido, que é ali podemos falar de tudo abertamente. Quando saímos daquelas 4 paredes, é para trabalhar, para esquecer seja os problemas ou não problemas que existam e focarmos naquilo que é o mais importante, que é conquistar a vitória para a nossa equipa. Sim, diz que o balneário é o que faz uma equipa, portanto, se a mensagem é essa, sempre positiva, acredito. Há também alguma mensagem que o Edgar Fernandes gostaria de transmitir a alguém que estivesse a pensar em verdade por este mundo do futebol, quem quiser ser treinador, uma mensagem para essas pessoas? Eu penso que, e falando um bocadinho pela minha experiência, eu tento adquirir mais valências com todos os treinadores com quem trabalhei. Eu tive o prazer de até ao dia de hoje trabalhar com excelentes treinadores, tenho colegas excepcionais, coordenadores excepcionais, desde o Mister Luís Gomes, o Mister Jorge Febras com quem trabalho hoje nos Sénios, o Mister Marco Oliveira, o Mister Zezé que foi o meu treinador de guarda-redes, entre outros colegas, o Mister Taveira, o coordenador dos craques, o Mister Nikita, ou seja, o Mister Rui Santos. Tento adquirir um pouco de valências com eles todos, ou seja, com o crescimento que eles já têm, com a experiência que já têm, eu criar a minha própria experiência para conseguir dotar as minhas ideias. Porque nós vamos sempre errar. Há momentos em que vamos errar, há momentos em que vamos acertar. Ou seja, se pudermos crescer todos juntos, é super importante. Eu acho que um treinador, quando está em início de carreira ou se quer lançar neste mundo, tem que aprender com a malta que já cá anda, que já tem alguma experiência, já tem alguma valência. E depois é fazer o seu percurso. Eu comecei em 2018, ainda na Covilhã, eu fui treinador adjunto dos iniciados da Associação Desportiva da Estação e hoje sou treinador principal
dos júniores do Sporting Clube Lamego e adjunto dos séniores. E fiz a minha pirâmide, fiz a minha cadeia, a minha carreira futebolística. Comecei na formação, nos mais pequeninos, fui passando pelos sub-12, pelos iniciados, pelos júniores, mantive esse crescimento estrutural até ao momento e hoje estou nos séniores, que é o patamar onde nós queremos estar todos presentes. Amigos meus que atualmente são treinadores de equipas séniores, equipas júniores, vamos falando, vamos partilhando ideias, partilhando momentos, e eu acho que é isso que nos faz crescer e evoluir. Porque uma boa ideia minha e uma boa ideia do treinador A, B, C ou D pode chegar a outra ideia que afinal é a ideia fundamental que ambos precisávamos. E acho que essa partilha de momentos, essa partilha de identidades é super importante. E isso que nos faz crescer. E quem começar esta carreira tem que pensar assim. Porque se achar que eu vou pelas minhas ideias, vou fazer sempre assim, vou fazer sempre assado, e não conseguir ter uma crítica construtiva que o ajude a crescer, vai falhar. No futuro vai falhar. E acho que isso é o mais importante. É termos uma mente aberta para conseguirmos nos ajudar uns aos outros mutuamente. Muito obrigada, Edgar, por ter disponibilizado este tempo a falar aqui connosco. Como é mais que sabido, comunicação, aprender, estudar, estar sempre aberto, será sempre uma chave para o futuro. Obrigada, Edgar. Obrigado eu, obrigado eu.